A Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, estabelece regras para que a quantidade de sódio nos alimentos industrializados esteja indicada nos rótulos. Mas, segundo um levantamento do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, existe uma variação de até 60% no teor de sódio informado nos rótulos em 10 produtos pesquisados. Isso reforça aí a importância de se preocupar com uma alimentação equilibrada, já que o consumo excessivo de sal traz vários problemas para a saúde. É sobre isso que eu converso agora com o cardiologista Marcos Bolívar. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Bom, vamos explicar primeiro. Sal e sódio é a mesma coisa? Porque nos produtos industrializados vem escrito lá no rótulo sódio. Mas é a mesma coisa que sal? É importante lembrar que o sal, como nós conhecemos o sal de cozinha, é o cloreto de sódio, ou seja, ele tem uma partícula de cloro, outra de sódio. E o que faz mal é aquele sódio que está no sal. Então, a Organização Mundial de Saúde recomenda que nós deveríamos consumir cerca de não mais que 5 gramas de sal, do sal de cozinha do cloreto de sódio, o que corresponde a 2 gramas de sódio. 2.000 miligramas. Quando nós olhamos aqueles rótulos dos alimentos, é importante ver a quantidade de sódio, porque às vezes num tipo de alimento que a gente quer consumir, existem aqueles que têm muito mais sódio do que o outro. E, obviamente, devemos dar a preferência àquele que tem menos sódio, porque o sódio, entre outras coisas, faz subir a pressão, que é o maior fator de risco para o coração. É um dos principais problemas. A hipertensão, que muitas vezes pode ser silenciosa, né, doutor? É assintomática, assim. A pessoa é ser hipertensa e nem saber, né? Sem dúvida. A pressão, um dos fatores que faz elevar é o consumo de sódio. Nós sabemos que pessoas diferentes têm sensibilidades diferentes, mas, sem dúvida, um grande consumo de sódio faz subir a pressão de todo mundo. E parece pouco subir a pressão, mas aí é a hipertensão o maior fator de risco para a maioria das doenças cardíacas, entre elas os infartos e os derrames, que são cerebrais, mas que são também circulatórios. As duas principais causas de morte no Brasil e no mundo. Outro problema também seria a retenção de líquido, né? Muitas mulheres reclamam isso, né? É verdade, o sódio faz reter mais líquido. Para equilibrar entre sódio e água, o organismo acaba retendo mais. E uma das consequências disso é o ganho do peso. Então, comer mais sódio quer dizer que também, no final, a balança vai sofrer um pouquinho mais. Agora, a gente tem que lembrar também que não pode abolir completamente o sal da comida, não, porque na quantidade certa, como o senhor falou, ele é importante, né? Como que a gente fica sabendo, no consumo, qual que é a quantidade certa? O senhor falou uma média de 5, 6 gramas. Certo. Na verdade, o sódio é essencial à vida, é ele que faz esse equilíbrio entre a água do nosso corpo, e a água é um dos elementos mais presentes no corpo. Mas a nossa necessidade é muito pequena, tanto que a Organização Mundial de Saúde reviu esse conceito de 6 gramas, passando para 5 gramas. Para se ter uma ideia, a média do brasileiro é entre 10 e 12 gramas de sódio de consumo diário, ou seja, nós consumimos Muito mais do acima, dobro. né? E em alguns levantamentos, há consumos até de 16 gramas de sal ao dia, ou seja, nós consumimos muito mais do que precisamos. É bom lembrar que os alimentos já têm sódio na natureza, né? Então, uma batata, mesmo sem adicionarmos o sal, ela já tem o sódio, as vegetais, as frutas também. Então, na verdade, para consumirmos esses 5 gramas de sal por dia, a metade já está nos alimentos. Sobraria só a outra metade, o que seria mais ou menos 2,5 daquelas medidazinhas de sal ou uma colherzinha rasa. Só para temperar ali a saladinha mesmo e ok, né? Mas lembrar que 75% do sódio que ingerimos está nos alimentos já prontos, semi-industrializados ou industrializados. Pois é, tem muitos alimentos, né? Às vezes bolos, pães, essas sopas prontas, alimentos congelados, eles vêm geralmente com bastante sódio, né? Sem dúvida. A grande preocupação é com o alimento pronto ou então aquele que nós pegamos industrializado e colocamos nos alimentos. Por exemplo, aqueles pequenos cubos de tempero que a dona de casa coloca para temperar. Sim. Facilita a vida, mas tem muito sódio. E também os alimentos prontos e semi-prontos, enlatados. Eles correspondem a 75% do sódio que consumimos. O saleiro, é claro que deve ser abolido, mas ele corresponde ali a uns 12%. E lembrar também que no preparo dos alimentos há maneiras de fazer com menos sal, utilizando outros temperos, e no Brasil tem tantos temperos aí gostosos que podemos utilizar. É verdade. Então, a orientação é essa, não precisa, gente, abolir o sal completamente da alimentação, mas ficar vigilante, aí ficar de olho para não consumir demais. Sem dúvida. Reduzindo a quantidade de sal, menos pressão, mais vida. Ok, muito obrigada pela entrevista, doutor. Uma boa tarde para o senhor. Boa tarde, obrigado.